Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais uma rodada e é a quinta da sexta temporada do canal Zuca e Tuga. Eu, Caco da Moto, estou sempre aqui com o João Almeida Moreira e a gente vai falar já de cara, João, Copa do Brasil. Tivemos confrontos muito interessantes e nada que surpreenda o Palmeiras vencendo 3-0 a equipe do Santos, atropelando Santos, mais uma vez sem Neymar, se preserva pelo gramado sintético, se preserva para o jogo contra o Corinthians, claro que é mais importante para o Santos, que luta contra um rebaixamento, mas um Palmeiras que atropela numa grande fase que vive o Flaco Lopes. Já vinha bem, tanto que foi convocado para a Copa do Mundo pela Argentina, pelo Lionel Scaloni, mas agora na volta tem sido, olha, se espera tanto de grandes contratações, mas o Flaco que chegou com expectativas, desde que chegou com expectativas de que não seria um jogador para acertar tão cedo, teve algumas resistências, uma certa dúvida o que esse jogador poderia entregar, e ele está vivendo um momento espetacular, assim como o Palmeiras. Nada surpreende, poderia ter sido até mais, né, João? Poderia ter sido até um 5-0 para o Palmeiras e não seria nada demais, um atropelamento do time do Abel Ferreira para o Cuca. Que o Cuca, cada vez que eu vejo na coletiva, cada vez mais abatido, vivendo uma situação muito difícil no Santos e concordando com essa preservação do Neymar, que sempre nos causa estranheza, porque o grande jogador do Santos deveria estar em campo, mas essa questão do gramado sintético, ele até protesta muito em relação a isso. E aí o Palmeiras em vantagem, nada que surpreende. Tudo bem, João? Tudo bem, olá Caco. Sim, o Palmeiras acertou de novo com o Flaco em alta, né? Altíssima, talvez o jogador em melhor forma no Brasil nesse momento. E com o Abel a experimentar de vez em quando, né? Três zagueiros, e tem funcionado, né? Acabou por o Abel mais uma vez, pela milésima vez desde que chegou ao Palmeiras, conseguiu com resiliência passar por uma crise, né? E o Palmeiras está outra vez aparentemente numa boa fase. Claro que de um momento para o outro tudo pode mudar, porque o futebol brasileiro é muito competitivo e o futebol sul-americano também, então a qualquer momento pode acontecer alguma coisa de ruim. Mas a verdade é que o Palmeiras está de novo, aparentemente, de vento em popa, praticamente já nas semifinais da Copa do Brasil e também lançado vamos ver, né, na Libertadores. E no campeonato é líder, portanto o Palmeiras em alta, o Santos em baixa, né? Já vem sendo mais ou menos comum, infelizmente, para os santistas, mas o Santos continua em baixa e também com a sua principal figura a ser mais notícia pelas ausências e pelas coisas que faz. Eu ia dizer fora de campo, mas não é fora de campo. Dessa vez foi uma ofensa à árbitra, que chamou ela de horrorosa, etc. Foi dentro de campo, mas foi sem usar os pés, né? Foi usando a boca, que ele usa cada vez mais do que os pés nos campos de futebol. E pode pegar um gancho, né? Por causa disso, o Abel pegou 6 jogos por ofensas ao Daronco, né? Se bem que a Edna, né, a árbitra, não tenha colocado no relatório. Enfim, mas lá está, falamos sempre de Neymar mais por questões extra futebol mesmo do futebol. Ele de vez em quando tem jogado bem, tem feito umas assistências, tem feito bons jogos, mas a verdade é que continua a ser mais notícia pelas ausências agora, essa ausência já habitual dos campos sintéticos. Vamos ver como é que vai ser o jogo com o Corinthians, jogo sempre importante, talvez o maior rival do Santos, né? Então vamos ver como é que funciona. Mas o Palmeiras vai de vento em popa, né? E aí a gente tem também o Palmeiras encarando o Mirassol nessa relação com o Flamengo, que pega o Botafogo. Então, um jogo. O Botafogo não vive uma grande fase, mas acaba sendo Mirassol jogando em casa sempre complicado. Vamos ver os reflexos disso no Brasileirão. Agora, o outro confronto mais equilibrado, um segundo confronto que a gente traz aqui da Copa do Brasil. Os mineiros, tudo igual.
E que grande jogo espetacular no Mineirão. O Kenny Arroio fazendo um golaço, mais uma vez, Arroio fazendo um baita de um gol. E o Renan Lodge também, uma bola meio que sem ângulo. Gostei do Galo, o Galo fez um bom jogo e, e acredito que a gente tem aí um duelo muito aberto. Duelo do português contra o argentino, né? Os técnicos, a gente falando. Agora, gostei demais do Atlético Mineiro, leva a decisão agora para o seu estádio, lembrando que tem uma arena agora, o Atlético, e pode, com a maioria da torcida, diferente do jogo do Cruzeiro no Mineirão, totalmente tomado de azul. Olha, muito aberto, pode pintar uma surpresa. A tendência era que o favorito, e ainda é o Cruzeiro, mas agora com esse resultado, me pareceu assim, me parece que tá muito próximo também da classificação. O Atlético Mineiro tem ótimas chances de eliminar o seu principal rival, ainda mais porque é clássico, e clássico tem essa coisa de, acabei de falar Botafogo e Flamengo, daqui a pouco o Botafogo apronta pra cima do Flamengo, mesmo com tudo que o Flamengo tem de diferença. Um pouquinho mais próximo o nível de Cruzeiro e Atlético, e o Atlético tem conseguido bons resultados, é muito forte dentro de casa e é tapetinho também, gramado sintético, um hábito muito interessante e um trabalho que vem crescendo aí do técnico argentino, o Barba, É, que tô gostando de ver. a gente tem falado mais do Cruzeiro do que do Atlético, nessa dupla de Belo Horizonte, porque o Cruzeiro fez uma subida na classificação do Brasileirão extraordinária e porque é treinado por português, e num programa como o Zuqueituga é natural que a gente fale mais dos portugueses que trabalham no Brasil, mas o Atlético merece referência. O Atlético está invencível desde 24 de maio, ou seja, desde o retorno da Copa não perdeu. Invencível há 12 jogos, para o Brasileirão a gente sabe que não é fácil, nem Palmeiras, nem Flamengo se podem orgulhar disso. Tem empatado várias vezes também, não está uma equipe avassaladora, mas está uma equipe muito consistente, está a fazer um ótimo trabalho. Lá em Minas Gerais se fala o Barba Ball, né, o futebol do Barba, do treinador, e a verdade é que é um confronto muito interessante, porque a gente daqui a pouco já vai falar do Grenal, ao contrário da dupla de Porto Alegre, a dupla de Belo Horizonte está em alta, né? Dois times muito fortes, então vai ser muito interessante ver o jogo da segunda mão, como a gente fala, do jogo de volta, como se fala aqui no Brasil. Sim, o time do Galo, ele se reforçou muito também, né? Ele tá. A própria chegada do Fred, acho que o Fred tá. Ele até não fez um jogo espetacular, mas ele já dá uma qualidade ao meio de campo. E o próprio Kevin Castanho também, que veio do River Plate. O meio de campo ficou melhor. O Fred estava muitos anos no Fenerbahçe. E até em alguns jogos era banco, eu tinha dúvidas se ele poderia eh, faz- se encaixar no Galo, mas aí a gente tem aquilo, por mais que o futebol da Turquia a gente possa colocar uma equivalência, de alguma forma os clubes brasileiros, até Flamengo e Palmeiras, por exemplo, podendo fazer um enfrentamento e até podendo ser melhor que os clubes da Turquia, estádios cheios. A Turquia me lembra um pouco, assim, chamando um paralelo, nem tanto futebol brasileiro, mas aquela paixão do argentino, estádios cheios, enfim. Mas ele não vinha jogando. Mas é um meio de campo. O Castanho também não era bem aproveitado, é um ótimo jogador. Acho que fica mais robusto. O Galo tá sabendo contratar, enfim. E o Cruzeiro tem um grande elenco, mas eu não. Eu vejo um jogo muito aberto. E essa questão do equilíbrio, da boa fase dos dois também, tem muito a ver com a questão econômica das duas equipes, com ótimos investimentos. E aí o Cruzeiro nem precisa citar quase, o próprio Arroio tá muito bem, o Matheus Pereira podia ter jogado um pouco mais. Quem me decepcionou um pouco foi o Caio Jorge, até sendo meio violento num lance. Não gostei do jogo do Caio Jorge. O Caio Jorge e o Vitor Roque, eles têm um pouco disso, assim, o Vitor Roque do Palmeiras, né? Eles não têm uma sequência assim que você diga 10 jogos em alta,
né? Como o próprio Pedro, por exemplo, é muito mais consistente que esses jogadores. E me arrependo de não ter defendido mais o Pedro na Copa, sabe? Que agora, para a próxima, não dá. Agora, esses dois jogadores têm que melhorar muito. Daqui a pouco a gente vai falar, João, de seleção brasileira. Esses dois aí têm que melhorar muito para ter uma chance na seleção, porque eles não conseguem ter consistência, tanto o Caio Jorge como o Vitor Roque. Antes de passar para o próximo confronto, não sei se quer comentar a respeito dessa provocação que fiz desses dois atacantes, João. Sim, é verdade. Dois excelentes jogadores. Eu não sei se, de facto, a gente falar depois de acontecer, né? A gente nunca sabe. De repente, o Pedro podia ter ido à Copa do Mundo, o Brasil ter exatamente o mesmo desempenho e estarmos todos. Por que é que ele não colocou o Igor Thiago, o cara que é É, artilheiro do Campeonato Brasileiro, né? Ou seja, a gente nunca sabe, né? Não sei, não acho que a troca de Pedro por Igor Thiago fosse tão assim tão estrutural, né? Mas a verdade é que o Pedro é um grande jogador, isso aí não há dúvida. Quem acha o Pedro o melhor jogador do Brasil e teria convocado o Pedro para a Copa do Mundo é o Jorge Jesus, treinador da seleção portuguesa, o próprio afirmou. E porque a verdade é que ele realmente é um grande jogador, né? Mas sim, às vezes o facto de jogar no Brasil, por um lado, ajuda, porque está mais na mídia, por outro lado, prejudica, porque fica sempre, será que, será que no Flamengo, no futebol brasileiro, não é mais fácil do que na Europa brilhar, etc. Enfim, mas acho que sim, que o Pedro agora está aí em alta para o próximo ciclo, precisamente porque ficou de fora, né? E isso acabou por ajudar. Quem ficou de fora acabou por ficar ajudado, né? Porque a Copa do Mundo serviu muito mais para diminuir o estatuto dos jogadores que lá estiveram do que para aumentá-los. Com algumas exceções, o Vini Júnior jogou muito bem, houve outros jogadores que se destacaram, o próprio Douglas Santos e outros. O Bruno Guimarães, apesar de errar o pênalti, mas a maioria acabou por ficar marcada pelo mau desempenho do Brasil. Né? Perder nas oitavas é sempre um mau desempenho para uma seleção pentacampeã do mundo. aí a gente parte então para o próximo confronto, João, que é a dupla Grenal. Um clássico horroroso, um jogo horrível no Beira-Rio, 0-0. Duas equipes que não tiveram, assim, nada de criatividade, muito pouco. O uruguaio Paulo Pesolano inventou um pouco e amenizou até a situação do Luiz Castro, português, bem pressionado, que agora tem. Ninguém tem vantagem pelo placar, mas o fato do Grêmio jogar na arena o jogo da volta, podendo fazer um gol, e até mesmo se levar para as penalidades, com o fato do Everton, né? É um goleiro muito decisivo. E tá com cara daqui a pouco de outro empate. Apesar que o Paulo Pesolano estava muito tranquilo na entrevista coletiva, falando, João, a respeito de justamente do Inter ser muito bom fora de casa. Ele é melhor fora, muitas vezes, do que dentro de casa, porque aí ele faz o chamado jogo reativo, né? Ele ataca, ele contra-ataca em vez. Quando ele tem que propor o jogo, e os gremistas não vão ficar chateados comparando com o Remo, por exemplo. O Grêmio foi uma espécie de Remo contra o Internacional. Uma equipe que não vem bem também como o Inter, inclusive um pouco melhor que o Inter, que está pior em zona de rebaixamento, ou próximo da zona de rebaixamento, os dois. Mas o Grêmio se fechou atrás e aí obrigou o Inter a propor o jogo. E o Inter não sabe fazer isso, com muita dificuldade. E aí o que acontece? A invenção do Paulo Pesolano foi colocar o Caleb como um ala direita, onde o Vitinho jogava. E aí o Paulinho entrou no meio de campo e com isso tirou o Alan Patrick, que é o jogador mais criativo do time, que ele tinha achado um lugar para ele de novo no time, mesmo sem centroavante. E aí ele inverteu, o Bernabé foi para a direita, o Carboneiro foi para a esquerda e o Vitinho virou centroavante. Então não foi só colocar um jogador numa ala direita, que é um meia, mas foi e já tem o Bruno Gomes ainda como um terceiro zagueiro, que também faz um corredor direito. Então foi uma espécie de muitas improvisações do Internacional. E o Grêmio, ele vive tanta dificuldade com Giovani Cabral e o Carlos Vinícius na frente,
em vez do Amuso, que é mais intenso, foi a mudança assim que eu também achei estranha do Luiz Castro. Aí foram dois times que criaram muito pouco, o Inter deu muito espaço pro Grêmio e o Grêmio foi incompetente, poderia ter aberto o placar no primeiro tempo. Aí o Inter colocou Alan Patrick e aí no segundo tempo melhorou com a entrada do Alan Patrick, mas ainda assim, mesmo com o Bruno Henrique também e o Sanabria, o paraguaio Sanabria estreando como centroavante. E aí o Grêmio tirou o centroavante, colocou o Bright White, ficou meio parecido, sem um 9 de ofício, porque o Carlos Vinícius estava meio nervoso, João, e deveria ter sido expulso até na primeira etapa, porque teve uma entrada dura no Bruno Gomes, já tinha cartão amarelo. Todos os comentaristas de arbitragem, praticamente 100%, dizem isso. Mas, enfim, eu vejo o Grêmio agora. A manchete mais forte para mim é que amenizou um pouco a situação do Luiz Castro. Só que, por outro lado, se ele não classificar agora com essa vantagem de jogar em casa, aí ele vai se complicar. Eu vejo assim, João, para fechar. Grenal sempre eu falo mais porque é a minha casa, né, João? Mas eu tô com isso muito quente ainda. Até porque foi nessa quinta-feira, a gente grava na sexta. Eu vejo um cenário mais para a demissão do Luiz Castro e não continuidade. E ainda não sei se vai acontecer isso, porque a direção tem muita convicção nele ainda. E o Paulo Pesolano, mesmo com esse erro, se ele for eliminado, eu não vejo o cenário para a saída do técnico do Inter. Do Grêmio, pela pressão da torcida. Dentro de casa, uma eliminação pode levar à saída do técnico. Mas ele ganhou um fôlego aí, João. Sim, quando há um empate e a equipe que joga fora fica sempre em vantagem, não só isso é matemático, como é do ponto de vista da moral, né? Empatar, conseguir sobreviver à torcida rival, mas a verdade é que a situação do Luiz Castro, obviamente que não é fácil, né? O Grêmio tem perdido muitos pontos, o que eu acho que colabora a favor do Luiz Castro é que a própria diretoria entende que a equipe não é uma equipe para ir muito mais além do que tem feito. A torcida não entende, obviamente, né? Porque a torcida quer ver sempre o Grêmio lá em cima, jogando bem, e não tem jogado muito bem. Mas eu acho que a diretoria tem bancado muito o Luiz Castro porque entende que é um ano de transição, pelo menos, ou pelo menos um, né? Não se sabe se vai ser um ou mais, dependendo aí do tamanho também da crise do Grêmio, né? A gente daqui a pouco já vai falar de crise ainda maior, que é a do Vasco, mas a do Grêmio também sabe que o torcedor gremista tem que entender que não é momento agora de vacas gordas, é tempo de vacas magras e mudar de treinador acaba por dar mais uma despesa e não vejo ninguém que possa dar muita volta à situação, a não ser, obviamente, do costume, né, que é o Renato Gaúcho, mas também não é garantia, né, porque o Renato Gaúcho já teve grandes feitos no Grenal, mas também já teve passagens menos felizes, né? Então, acho que vamos ver, né, o próximo jogo, ficou tudo em aberto, né, um 0-0 deixa tudo em aberto, é como se não tivesse havido jogo, né? É como se a eliminatória fosse um jogo só. A gente falava sobre isso na semana passada, que as eliminatórias da Copa do Brasil deviam ser um jogo só. É como se fosse um jogo só e na arena, né? Então, obviamente, o Grêmio tem um pouquinho de vantagem, mas se perder, como você falou, acaba por ser pior ainda, né? Porque perde para o rival, é eliminado e ver o rival festejar na sua própria casa vai ser pior ainda. É uma situação difícil da dupla Grenal. Teve a enchente que muita gente esquece em Porto Alegre, que afetou os dois CTs, os dois estádios. Tiveram que jogar o Grêmio jogando em Curitiba, o Internacional em Florianópolis. Muita gente esqueceu isso. Isso tecnicamente comprometeu financeiramente também, mas nada que tire a incompetência. O Internacional vai ter eleições no final do ano. O Grêmio já teve, já mudou seu presidente, mas águas passadas, coisas que mudam, mas o cenário é o mesmo. Um dia estaremos discutindo também essa questão de que a SAF será uma solução para alguns clubes que não têm saída, enfim. Falar em SAF, o Vasco, a gente vai falar daqui a pouco da crise do Vasco, mas o Vasco na Copa do Brasil teve um bom enfrentamento contra o Vitória, venceu por 1-0.
O Podiam Vitória ter teve sido um jogo. mais. Oi? Podiam ter sido mais, mesmo jogando com 10. Exato. E o que chama atenção é o Vitória ter um a menos e não conseguir ser um Ter um a Vitória mais. competitivo. Isso, não ser um. O Vasco um a menos. Não ser um time tão competitivo fora de casa. Mas esse confronto, para mim, esse tá muito aberto, porque o Vitória em casa, ele é muito forte. E destacar aí o André Gomes, que até foi convocado para a Copa pela Colômbia, tirando na vaga ter dois jogadores na época que eram do Internacional, o Borré, que tá no River Plate, e o próprio Carboneiro, é um atacante que vem crescendo no Vasco, tem sido importante. Mas eu vejo o Vitória muito favorito ainda, mesmo com 1-0, João. A questão, o que está do lado do Vasco é que o Vasco tem sido, desde que chegou o Pedro Emanuel, né, muito bom em Copas, né, em jogos a vencer, tem estado muito bem, né. Basta ver que está aqui agora, eliminou o Fluminense, ganhou do Olímpia, né, é um Vasco transfigurado em relação ao Vasco do Brasileirão, em que, mais uma vez, está a lutar contra o rebaixamento, né, e a lutar muito mesmo, né, porque está na zona. E, enfim, é mais um momento da eterna crise vascaína, que a gente vai falar também daqui a pouquinho, porque se os 12 clubes considerados maiores do Brasil têm todos os momentos de crise, a gente falou aqui da dupla Grêmio Internacional, que também não está num momento bom já há algum tempo, o Santos não está num momento bom já há algum tempo, o São Paulo está num momento também de amargar aí problemas há algum tempo, o Botafogo parece outra vez voltar a afundar-se, né? Porque teve um momento muito alto, mas também está a afundar-se, mas todas essas crises que são comuns em todos os grandes clubes, seja no Brasil, seja em qualquer lugar, e nenhuma delas se comparar do Vasco da Gama, e que é uma coisa que me entristece um pouco, porque é o maior clube luso-brasileiro do mundo, né? Ou seja, os portugueses têm muitos imigrantes e muitas relações com muitos países e fundaram muitos clubes, né? Deve haver dezenas, talvez até longas dezenas de clubes com ligação a Portugal. No Brasil há imensos, né? Mas nenhum deles como o Vasco da Gama, que é um gigante e, no entanto, está numa crise eterna, como a gente vê aí no ecrã, como eu digo, ou na tela, como vocês dizem, está lá escrito o Vasco é esse maior clube brasileiro numa crise eterna, numa tempestade perfeita, que é a ameaça de rebaixamento do campo esportivo e a falência no horizonte do campo financeiro. Né? São 300 milhões de rombo, enfim. No campo esportivo, 4 quedas desde 2008, 4 quedas para a Série B e 4 títulos, ou seja, desde 2008 teve tantas quedas como títulos. Né? Sendo que dois desses 4 títulos são títulos estaduais, né? Que valem o que valem, né? Evidente que são sempre importantes, que são sobre Flamengo, sobre Fluminense, sobre Botafogo, mas não deixam de ser apenas estaduais, não são aqueles títulos que deixam o torcedor saciado, né? E, portanto, vamos ver, né? É um gigante que está muito... Há gigantes feridos, o Vasco é mais que ferido, né? Ligado às máquinas, e isso entristece, penso eu, qualquer torcedor do Brasil, talvez menos os flamenguistas, os botafoguenses e os tricolores do Fluminense, mas entristece também os portugueses, né? Porque o Vasco da Gama é um pouco essa marca, tem essa marca de Portugal. Para quem não sabe, eu de vez em quando toco o hino do Vasco da Gama no início e os primeiros acordes são idênticos ao hino de Portugal, né, numa fase ainda em que não há letra, mas os primeiros acordes, quando a gente ouve, são exatamente iguais, copiados, né, do hino de Portugal, ou seja, é um sinal, é um sinal de luso-brasilidade, vamos falar assim, e portanto, quando o Vasco está mal, é evidente que entristece toda a comunidade portuguesa no Brasil. Agora, é uma contramão, assim, a tudo isso, ou algo contraditório e surpreendente, que o Vasco é um dos poucos clubes que está vivo nas três competições que tem. É, Na Copa do Brasil, que acredito que corre um grande risco, que o Vitória é muito forte, mas na Comebol Sul-Americana passou pelo Olímpia e está com muita sorte, porque a crise que vive o River Plate foi eliminado nos pênaltis para o Santa Fé da Colômbia
E aí se pegasse o River Plate crescendo, enfim, mas se há uma crise econômica no Vasco, é uma crise técnica que o River Plate não se acerta na Argentina, tanto que levou à demissão de Eduardo Cudê, com Almada, com grandes contratações, o próprio Borré que veio do Internacional errando pênalti. É impressionante o que está acontecendo com o River Plate e o Vasco está com essa sorte. O Santa Fé, certamente, muito mais frágil e bem acessível para o Vasco tentar até mesmo uma classificação na Sul-Americana. Eu vejo na Sul-Americana até uma chance maior do que na própria Copa do Brasil, porque o Vitória, como falei, é muito forte dentro de casa. Mas vamos ver, o Pedro Emanuel sabe se defender bem, né, João? Uhum. Agora, vamos mudar de defesa para ataque e algo que e também mudar um pouquinho, virar a página, crise para saber fazer mercado, saber ganhar dinheiro e saber aproveitar os jovens e não ter medo de vender cedo também. Aproveita o jogador, mas vende cedo. Alan no City por 37 milhões de euros, né? De euros. Direto para a titularidade do 11. Aí até você que fez essas perguntas, vou provocar. Vou fazer a provocação. Vai direto para a titularidade do 11 do Maresca e no Ah, 11 do Ancelotti. Onde é que ele tem mais chance de figurar no time? eu acredito que não vá assim direto para o 11 do Maresca. Aliás, uma pergunta que também tem sido feita lá na imprensa inglesa, não só a propósito do Alan, mas também a propósito do Boadi, aquele jogador de Marrocos com o cabelão grande, que jogou muito bem contra o Brasil e noutros jogos, que também foi contratado, e que o pessoal pergunta, mas vai ser já o substituto do Rodri? Vai ser já ali o patrão ali do meio campo? Eu acho que talvez precise de tempo, né? Assim como o Alan, a gente vê o exemplo, também vamos falar daqui a pouco, mas já lançando o exemplo do Savinho, que agora acho que prefere ser chamado de Sávio, que também chegou ao City e não pegou logo direto, né? Jogou algumas vezes, é um jogador de muita qualidade, mas não pegou, tanto que depois acabou por ficar atrás das outras muitas opções que o Ancelotti tem para as alas, né? Para as pontas, e acabou não indo à Copa. Portanto, o Alan pode ter que passar um pouquinho por esse período de adaptação, né? Um clube que passa de um grande clube sul-americano para um grande clube europeu. Eu ainda acho sempre que é a melhor forma dos bons jogadores brasileiros se adaptarem ao futebol europeu é passar por clubes que ficam ali a meio termo. Não é? Por isso, muitos que passaram, por exemplo, pelo Porto, acabaram depois por triunfar noutros clubes, mas primeiro tiveram no Porto a adaptar-se à Europa, ao continente e tudo. Por exemplo, lembro-me agora do Casimiro, ou do Danilo, etc., que depois foram para o Real Madrid, para grandes clubes. Manchester United, no caso do Casimiro, Juventus, no caso do Danilo, etc. E muitos outros, já para não falar de Ronaldo e Romário, que não foram direto para o Barcelona, né? Foram primeiro para o PSV Eindhoven. E isso também se aplica a outros clubes, como clubes franceses de médio porte, como por exemplo o Bruno Guimarães, né? Que foi para o Lyon, salvo erro, foi primeiro, o clube dele foi o Lyon, na Europa, e depois é que foi para o Newcastle, e agora vai para o Arsenal. Então eu acho sempre um pouquinho arriscado estes jogadores, como o Alain ou como o Hendrick, que foi para o Real Madrid e teve dificuldades, o que é naturalíssimo, né? Um menino de 18 anos passar a ser titular logo direto do principal clube do mundo é muito difícil. Portanto, eu acho que o Alain vai ter que ter um pouquinho de paciência e se por acaso for emprestado a um outro time, também não acho que o Carlo Ancelotti, que tem experiência suficiente para entender isso, e os próprios brasileiros e o próprio Alan se devam sentir diminuídos por causa disso. Faz parte do processo para se chegar a ser titular de um superclube como é o Manchester City hoje. Né? Não é muito fácil assim, mas esses clubes também eles rodam muito os jogadores, faz parte, tem copas, tem outras competições e é o mesmo caso do Savinho, mas eu não vejo o mesmo, por exemplo, para o Estevão, que a gente vai falar agora também um pouco. O É. Estevão já é muito mais um jogador assíduo, já está mais habituado, né? E aí ele acaba sendo um jogador um pouquinho mais com aquilo que você falava, já está um tempo maior. Inclusive o próprio João Pedro, que a gente não cita aqui também, né?
pode estar entrando um pouco nessa situação, mas eu vejo aí como novidades. Eu coloquei aqui, João, novidades no caminho de Ancelotti. O Estevão já era o cara para ser titular da seleção na Copa. Certamente, se não fosse a lesão que teve, estaria certamente jogando aberto pelo lado direito, podendo ser um meia tão interessante, até mesmo com a lesão do Rafinha, enfim, era um jogador muito mais próximo, assim como é no próprio Chelsea. Agora, o Savinho chegou chegando, fazendo gol na estreia do Tottenham e fez um movimento interessante, até melhor, eu acredito, João, que o do Endrick. Que o Endrick vai para o Lyon, ele ganha espaço, mas numa competição que o Lyon não é tudo aquilo em relação ao que é o PSG. Já o Savinho também, o Tottenham não vai ser o clube tão espetacular como os outros, mas ele vai estar numa liga tão competitiva e que vai exigir muito dele participação e ele pode crescer, é um jogador que tem tudo aí para conquistar uma vaga, como o próprio Ryan fez isso, né? O Ryan não foi por acaso que esteve na Copa pelo que fez no Campeonato da Inglaterra, justamente por ser uma competição tão forte, competitiva e que abre caminho para esses dois jogadores serem aí da nova safra, da nova seleção rumo a 2030, João. Sim, muitas novidades, né? É evidente que a equipe ainda está ferida por causa da Copa do Mundo, mas a verdade é que há muitas soluções, né? O Ancelotti tem muitas soluções e gente a ganhar corpo, né? O Alan, por exemplo, que nem foi muito cogitado, obviamente que o nome foi falado, e penso eu que estava na lista de 55 do Ancelotti, mas não foi muito cogitado, muito pedido para a Copa, e de repente vira um jogador com peso para estar nas opções do Ancelotti. O Savinho também, concordo, acho que no Tottenham vai ter muito mais oportunidades do que no Manchester City e pode vir a ganhar também corpo para ser mais uma opção. Estevão voltando, João Pedro também jogando outra vez bem, ou seja, parece que alguns dos jogadores que estavam fora, ficaram fora da Copa, voltaram com mais força, com mais fome, né? Para mostrar que merecem estar nas escolhas do Ancelotti. E o próprio Hendrick recebeu elogios do Mourinho, né? Então há aí muito jogador, muita opção, muitos nomes dos mais já pilares, né, da equipe, como Vini Júnior, Bruno Guimarães, Marquinhos, o Gabriel Magalhães, etc. Mas além desses também alguns nomes que estão ganhando corpo e um deles é o Hendrick, né? O Mourinho falou, inclusive, quando perguntado sobre o Hendrick, se era para sair, se era para não sair, etc., se poderia ser titular, se não poderia ser, e ele disse que recebeu muitos contactos para o Hendrick sair, se fosse emprestado ou mesmo vendido, e ele recusou todas as ofertas porque acredita muito no jogador e até disse, brincando, que as portas para a seleção estão abertas porque o Carlo Ancelotti é um dos amigos que ele tem no futebol e, portanto, basta o Carlo fazer um telefonema a saber como é que está o Hendrick, que o Mourinho vai dizer maravilhas sobre o Hendrick, porque está gostando muito de trabalhar com ele. Portanto, há aí muita gente boa em 4 anos que pode ganhar corpo para, em 2030, o Brasil entrar com tudo na Copa de Portugal, Espanha e Marrocos, né? Verdade, poderemos ter jogos aí em Portugal da seleção brasileira, o que seria muito legal. A comunidade portuguesa e, claro, vendo em casa seus jogos, mas também a gente viu o que foi a quantidade de torcedores do Flamengo no amistoso com o Benfica, que gigante torcida tem o Flamengo, e aí seria certamente uma torcida da seleção brasileira. Será muito interessante. Agora, o Endrick realmente é outro jogador de muita qualidade e que pode crescer, já tem assim como não tem título, né? Mas assim como o Ronaldo Fenômeno, outros jogadores, já Kaká que nem entrou, mas você tem uma Copa que você participa e daí numa outra você já tem um pouco mais de casca de Copa do Mundo, aquilo não pesa tanto. E o Endrick já tem isso, já foi.
né? Então é importante que ele vai crescer, o Mourinho participar. Aliás, Mourinho administrando bem as estrelas aí, a expectativa do Real Madrid, fazendo 4-1 contra a Real Sociedad, vai indo bem. Gol do Vinícius Júnior, 3 do Mbappé, que é uma máquina, o Mbappé cada vez joga mais. E os olhos todos voltados para o futebol europeu como um todo, porque temos aí as Copas, vai começar também. Nós falamos muito das Copas Libertadores, Sul-Americana, a nossa Copa do Brasil, claro que tem Copa da Inglaterra, tivemos aí também as Copas em Portugal, as nacionais, mas agora são tempos de Copas Europeias, tudo aquilo que chama muito atenção. E aí já temos o Benfica classificado na Liga Europa, tá tendo sorteio até no momento da nossa gravação, mas já temos definição dos confrontos. Eu já trago em seguida, só passar os jogos também do português, para não dizer que não falamos. O Rio Ave contra o Sport, Vila do Conde, o Porto no Viseu e o Benfica que recebe o Estoril na segunda-feira. Mas eu vou passar aqui, João, para você falar um pouco, principalmente da expectativa do Benfica. Era óbvio que ia passar nessa Liga Europa, em grande vantagem. Mas já virando a página, já que temos aí os adversários, vou colocar na tela para você. Eu falo tela, né? No ecrã, né, João? Os adversários primeiros do Sporting. Lembrando que são como se fossem pontos corridos, mas não jogam todos contra todos. São sorteados alguns confrontos em casa e outros fora. E esses são os confrontos do Sporting. Não tem vida fácil na Liga dos Campeões, hein, João? Nada fácil. Nada. Barcelona em casa de cara. Não, mas esse não é a ordem dos jogos, é a ordem, não é a Ah, é ordem verdade. É temporal dos verdade. jogos, é a ordem por potes, né? Ou seja, Barcelona e Manchester Sim, City sim. parecem alguém porque eram do pote A. Eu acho que a organização dos jogos ainda vai ser decidida mais tarde, porque são tantos jogos, mas é Barcelona, Manchester City, Manchester United logo aí já dá para cansar, né? A gente só de falar já cansa. Sim, se E pegasse essa sequência, podia ser 3 derrotas isso. seguidas. Depois Se bem que o Roma fora, United em casa é um pouquinho mais. É, não sei também. Roma fora também difícil, né? Galatasaray em casa, jogo que tem que obrigatoriamente ganhar, time mais ou menos do mesmo tamanho, né? Grandes times turcos. Shakhtar fora, os times ucranianos não estão tão fortes como outrora por causa de questões de guerra, obviamente, de política. O Lask Linz surpreendeu o Celtic na pré-eliminatória. Perdeu 3-0 em Glasgow, estava a perder 1-0 em casa e de repente faz 5 gols e aí elimina o Celtic. Em casa também é jogo para o Sporting ganhar e o LAN fora também é um jogo que o Sporting tem que pontuar. Entretanto, antes de você passar para a lista do Porto, Caco, deixa eu fazer aqui um parênteses para dizer os oponentes do Benfica que já são conhecidos agora mesmo. Então deixa eu só dizer, vou dizer devagar, uma vez que não temos aí o textinho, vou dizer um pouquinho mais devagar. O Benfica vai jogar com o Milan, lá em San Siro, Milan de Ruben Amorim, com o AZ Alkmaar dos Países Baixos em casa, com o Celtic, acabei de falar nele, em casa também, com o Vitória Pilsen da República Checa fora, com o Lech Poznan da Polónia em casa, com o Omonia do Chipre fora, com o Ofi Creta da Grécia, portanto, em casa, e com o NEC dos Países Baixos fora. É um sorteio, enfim, já se esperava, é a Liga Europa, não tem a mesma qualidade dos adversários, mas obviamente mais fácil do que aqueles que Sporting e Porto vão enfrentar. Também há aqui os adversários já do Torriense e do Braga, depois diremos noutra ocasião, né? É legal o Torrense sendo essa novidade aí na competição. Vai E jogar em perdendo casa com uma o Olympiacos, taça. vai jogar Torriense, vai jogar na casa da Real Sociedade, por exemplo, vai receber o Celtic, ou seja, e vai jogar em casa com o Sunderland, jogador de time Ah, que legal, que de bacana isso aí. Premier League, e entre outros jogos interessantes, vai à Noruega, vai à Arménia, etc. Assim, uma Torriense O em. que vira, o que vira uma grande atração muitas vezes para quem está fazendo até turismo por Portugal. Pode É, ter muito mais dificuldade de conseguir num jogo do Benfica, do Sporting, do Porto, nessas competições. Já vamos passar o Porto também. Mas aí no Torriense, daqui a
pouco consegue o próprio Braga na Pedreira lá, faz um bom passeio por Portugal. E aí compra um ingresso antecipado para um jogo de menos torcida, alguma coisa antecipada, talvez até economicamente não seja tão caro assim o ingresso, porque a procura certamente será menor. E até dependendo do tamanho do outro clube, pode ter uma invasão do adversário bem maior que a torcida local, né? Temos aqui o Ah, Porto. Ah, aliás, além do Bodo Glimt da Noruega, agora tem os Vikings também. Futebol hum. norueguês crescendo como clubes, um projeto muito interessante que tem dado resultado na seleção, do que a gente viu, inclusive a seleção que eliminou o Brasil. E é um trabalho muito bem feito de investimento por todas as regiões de um país muito pequeno. Um projeto que, às vezes, um país como Portugal, que tem também já uma tradição forte de clubes, mas muito concentrado nos três gigantes, e o Braga, de vez em quando o Vitória, mas que daqui a pouco pode ser espelho, cada um com a sua cultura, da sua forma, para algo que os noruegueses estão fazendo muito bem. Eles tiveram um planejamento para o futebol como um todo, e não é à toa que clubes da Noruega estão aparecendo por aí. Vamos lá, o Porto então, João. Manchester City casa, Liverpool fora, ou seja, os dois maiores tubarões que o Porto vai ter que enfrentar nesse oceano europeu. Mas depois os outros jogos todos são mais ou menos acessíveis, digamos, ou pelo menos o Porto pode disputar o triunfo, né? PSV, Eindhoven em casa, jogo difícil, lógico, mas mesmo assim possível vitória. Betis fora, não vai ser fácil. Napoli em casa não vai ser fácil, mas está ao alcance do Porto. Feyenoord fora, mais um holandês. E depois Slavia de Praga em casa e o Las Klins, que também defrontará o Sporting. Aliás, Manchester City e Las Klins, penso que são os dois que ficam, que Porto e Sporting têm em comum. Las Klins fora de casa, adversário perigoso, como demonstrou com o Celtic, mas obviamente que ao alcance do Porto. Portanto, eu acho que o Porto tem até condições, se tudo correr bem, logicamente, de brigar por ficar naqueles oito. Aqueles oito que o Sporting ficou ano passado, né? Os oito primeiros e que passam logo direto, sem pulam uma eliminatória, né? E já os Sportings ficaram nos 24, né? Aqueles 24 que passam, acho que já está de bom tamanho. Até porque eu acho que o Porto está um degrau acima do Sporting esse ano, assim, claro, né? Porque o Porto, além de ter sido campeão ano passado, manteve a mesma equipe. O Sporting mudou 5 ou 6 jogadores nucleares, né? E isso obviamente vai até os jogadores colarem uns com os outros ainda vai demorar. E portanto eu acho que o Sporting no máximo pode aspirar a passar de fase, né? Ficar entre os primeiros 24. Já o Porto pode sonhar em ficar nos primeiros 8. Difícil, lógico, mas pode sonhar. É verdade. E a gente Assim estava como o falando então. Benfica, só para concluir, assim como o Benfica pode sonhar, quem sabe, em chegar a uma final, né? Porque a Liga É, Europa é uma competição. É evidente que todos os três grandes querem estar na Champions League, porque dá mais dinheiro, dá mais prestígio, etc. Mas a Liga Europa é ganhável, claro, com muita dificuldade, mas é uma competição que um time português pode, por que não, aspirar a chegar a uma final, uma semifinal, etc. Coisa que na Liga dos Campeões é mais ou menos irreal, né? Desculpa te interromper. Não, imagina, até eu ia colocar. É interessante que tem aí o confronto. É o Sporting que pega a Roma, né? Sim, Aqui, né? Que é fora de casa. E a Roma começou muito forte. Inclusive com o Rodrigo Mora no campeonato italiano. O Rodrigo Mora já não sim. fazendo mais parte do Porto. E podendo ter. A gente tá falando assim do. A gente falou um pouco do Endrick, dos jogadores que podem ter oportunidade fora. É interessante essa saída do Rodrigo Mora, podendo crescer também na seleção, aos olhos do técnico Jorge Jesus. É legal isso, que ele tá fazendo, tá começando a se entrosar. É interessante essa arrancada da Roma. É, Eu vi até esse jogo, a gravação um pouco do jogo, e estava tão bom, foi 4-0 contra a Fiorentina, que aí eu fiquei olhando justamente curioso para ver a movimentação do Rodrigo Mora, e ele foi bem participativo, tava ali, tabelando, enfim, participando do jogo. Não sei se como é que repercutiu, até mesmo ia te perguntar na imprensa portuguesa, se fala disso, ou agora jogador que sai é, já é meio que esquecido. não, não, não é. Eu acho que o que se tem falado é que
talvez tenha sido o único defeito até agora do Farioli, né, no seu desempenho no Porto, né? Ele tem feito um trabalho excelente, né? Foi campeão, enfim, não há muito mais a dizer, mas não aproveitar o Mora é visto um pouco como um problema no trabalho dele, né? Mas enfim, ele sabe, enquanto ele for ganhando, as críticas são muito reduzidas, logicamente, mas um dia que não for ganhando, as pessoas vão perguntar, ué, por que não joga o Mora? Porque, obviamente, era um menino querido, né, da torcida, etc., né, e do Porto, principalmente, mas da torcida de Portugal, que tinha muita esperança nele, mais ou menos como no Kenda, né, foram dois jogadores que se conheciam muito já das seleções de base portuguesas, e a verdade é que o Mora não foi muito aproveitado, o Farioli não soube aproveitar, ou o Mora também não soube, de repente, ceder um pouco do ponto de vista tático ao futebol que o Farioli queria, e é um pouco pena que ele não tenha triunfado no Porto, mas foi para Roma e pode ser uma montra, né, ainda melhor, né, do que o Porto, uma vez que joga no campeonato mais importante e numa equipe que está na Champions League. Então, acho que não foi a melhor opção para o jogador. Acho que não foi muito boa opção para o Porto, né? Porque o Rodrigo Mora era jogador para ficar lá mais uns 3 ou 4 anos brilhando e depois ser até negociado por um valor mais alto. Mas isso era o que se esperava, e o futebol muitas vezes nunca é ciência exata, né? E vamos ver, mas acho que o Mora vai com certeza ficar debaixo do radar aí do Jorge Jesus. E é legal, ele casou bem com o Dybala, o Malen fazendo 3 gols, Dybala dando assistência. Ele até não tem participação direta em passe para gol, nem em gol, mas legal também vendo de certa forma, a gente tá vendo o Pellegrini, o Wesley jogando na lateral Sim, esquerda. sim. Foi legal ver isso também. É outro jogador brasileiro que não foi para por causa da lesão. Certamente seria aquele lateral de que o Brasil precisa tanto. E o Gasperini ele usa dessa forma o Wesley. E é legal isso, porque o Wesley pode também, até mesmo na seleção daqui a pouco, ele pode jogar nas duas. Ele está sendo treinado para jogar nas duas. Ele já sabe jogar muito na direita e agora também na esquerda. O próximo tema é uma questão que tem acontecido, João, no mundo todo. Não só jogadores, mas empresários também. Tem o caso do Jeff Bezos com o dono da Amazon tendo aí a compra também do Liverpool. Mas o Estrela Amadora vendido agora, a SAD, né? Que em Portugal é SAD, no Brasil é SAF. Aí troca o F de futebol para D de desportiva. Sociedade Anônima Desportiva e Estrela Amadora vendido e donos jogadores. Não são jogadores portugueses, mas é interessante. Me parece uma moda, assim, uma tendência em Portugal acontecendo muito isso. Alguns clubes da Espanha também, menores. E os donos são o Thomas Miller, o Hummels, além do goleiro Ian Sommer, que é o suíço. Eu lembro no Brasil, assim, não tem essa moda tanto do jogador comprar. Teve o Ronaldo Fenômeno, que foi um fenômeno, comprando o Cruzeiro também, porque reergueu, olha o Cruzeiro onde está. Depois ele vende muito bem o Cruzeiro. Mas a gente tem o presidente Pedrinho no Vasco, mas dono mesmo, jogador que investe no Brasil. O que a gente tem é jogadores brasileiros investindo em outros clubes, mas não no Brasil. Em Portugal também não temos portugueses, devemos ter, talvez você saiba, mas o Cristiano Ronaldo é no Almeria que ele investe de certa forma, né? Talvez um outro investimento. Podia investir no Nacional da Madeira, mas pelo que sei, não, né, João? Eu sei que o Edmilson, aquele jogador que foi pentacampeão, né, aquele jogador de meio campo que jogou no Barcelona, ele tem interesses aqui em clubes no estado de São Paulo. E sei também que dois clubes pequenos de Portugal, o Mafra e o Anadia, quem tem participação nesses clubes é o Marcelo lateral esquerdo do Real Madrid, da seleção, e o Roque Júnior, né? O Marcelo no Mafra e o Roque Júnior no Anadia. São clubes, obviamente, de divisões inferiores,
mas sinal de que esses jogadores querem continuar ligados ao futebol, né, na gestão, não tanto na gestão de jogadores como treinadores, mas na gestão ali dos gabinetes, o que não sei se é uma tendência já que se possa dizer, considerar tendência, mas realmente que há uma tentativa de alguns jogadores continuarem ligados ao futebol, mas fora do banco, né? Do banco de reservas. Isso aí há, né? E como você falou, o Ronaldo Fenómeno é o principal caso. E o principal caso no mundo talvez seja, não sei, posso me estar a esquecer de algum, mas o David Beckham, né? No É, Inter é o Miami, maior de né? todos. Também É considero. talvez o mais famoso de todos, por tudo, né? Porque é o David Beckham, porque é nos Estados Unidos, porque tem o Messi e o Luís Soares e outros craques lá, mas há muitos outros casos, pelo menos de participações, né? Participações, às vezes 20%, 30%, são acionistas, etc. Mas o É, tem David Beckham o é um Vini caso mais. Júnior no Alverca, é uma participação também. É, É o jogador em atividade. Tem investimento do Messi também, tem participação de outros jogadores em outros mercados, espanhol. É uma tendência que aconteça. Não sei se um dia o Neymar não vai ser dono do Santos. Já há uma relação da empresa do Neymar, o pai do Neymar. E eu não sei se um dia não vai ser até um acordo. Tem muitas dívidas do Santos com a família Neymar, com a empresa Neymar. E daqui a pouco pode, num acordo, se fala muito nisso, que pode acontecer. Mas o caso mais emblemático do Brasil é o Ronaldo e e tem também a questão do agora do no Brasil de Pelotas, o Emerson, que é uhum, natural de Pelotas, aquele que foi capitão muitas vezes, jogou no Grêmio, na Roma também, que até se machucou, não vai para a Copa do Penta, ele dá uma de goleiro num treino, se machuca e não vai para é isso. cortado E pelo entra Filipão. o, e entra o Ricardinho, O né? Ricardinho, exato. E o Emerson até pegou como experiência muitos anos. eh, Ele esteve ligado ao Miami-Dade, que é um clube menor de Miami. Ele jogou nesse clube e ficou muitos anos nos Estados Unidos e deve ter trazido também uma experiência desse mercado que é mais de Mas, franquias, né? Nos Estados Unidos é, são franquias, que uhum, independente de você comprar ou não, não tem essa coisa de subir para a primeira, cair para a terceira, rebaixamento, ascensão, não é muito isso. Mas já, é, exato, mas o caso mais famoso é o do Ronaldo Nazário, que também é chamado, né, Ronaldo Fenômeno, né, Fenômeno, que aqui no Brasil é um apelido, né, lá em Portugal apelido é outra coisa, né, e já passamos para a nossa língua que nos desune, ou seja, aqui no Brasil apelido é o que nós lá em Portugal chamamos de alcunha, ou seja, é um nome que não faz parte do nome de batismo, mas pelo qual a pessoa é conhecida. Como há muitos jogadores de futebol assim, como Garrincha, o próprio Pelé, e muitos outros, Zico, Zico, isso aqui no Brasil se chama apelido. Lá em Portugal, por contrário, o apelido é Silva, Costa, Ferreira, Fernandes, enfim, o que aqui no Brasil se chama de sobrenome. Ou seja, em Portugal é mais ou menos como nas línguas hispânicas que chamam esses nomes, né? Fernandes, Hernández, Munhoz, Garcia, de apelidos, né? Apelidos, estou a dizer num sotaque espanhol, que é aquilo que eu conheço melhor. Se fosse no sotaque argentino, seria apellido, né? apellido, é. Apellido. Só que lá E inverte, o apellido é sobrenome, sobrenome é apellido. não, em Espanha é apodo, que eles chamam apodo, o apelido, né? Eles chamam apodo, ou seja, o, o Lionel Messi, o apodo é Pulga, pelo menos em Espanha, eu não sei como é que é aí na Não Argentina. sabia, na Argentina acho que é invertido. Se Né? tiver um argentino nos acompanhando, acho que é invertido. Só E, inverte. O que é sobrenome vira apelido e o que é apellido vira sobrenome. uhum. Em Espanha não, em Que é Espanha para é dar uma apodo. confusão para nós brasileiros, assim, isso. Em Espanha é apodo. O sobrenome eu acho que em Pode ser, espanhol, pode ser. no espanhol de Espanha não existe. E o sobrenome aqui no Brasil, obviamente que a origem vem do que se usa em França, do que se usa em Inglaterra.
son nom ou surname, ou seja, é mais ou menos a tradução de como daquilo que se fala em França ou Inglaterra. Já o apelido vem do latim appellare, que quer dizer chamar alguém. Enfim, aqui no Brasil virou esse nome de guerra, né? Enquanto que em Portugal e Espanha é o sobrenome mesmo, né? Já em Portugal a gente fala alcunha, quando se fala, portanto, a alcunha do Ronaldo é fenómeno, né? E que vem do alcunha, que era do árabe, né? Que era até um nome honroso que as pessoas chamavam, alguma coisa, era honroso, mas que muitas vezes virou depois a adaptação ibérica desse vocábulo árabe acabou muitas vezes até por ser pejorativo, né? Muitas vezes alcunha é algo pejorativo, a gente sabe quando é na escola, o pessoal chama o cara que usa óculos de uma coisa qualquer, ou o cara que é gordo de gordo, enfim, ou de Bullying, né? baleia, Bullying. faz esse bullying muitas vezes, mas originalmente a palavra alcúnia em árabe era algo honroso. Um nome tipo, era como se fosse quase como um conde ou alguma coisa hierárquica, né? Mas enfim, são as diferenças que há nas nossas línguas todas, que são português, espanhol, português da Europa, português do Brasil, espanhol de Espanha, espanhol da América do Sul, ou seja, são todas muitas diferenças e às vezes se cruzam umas nas outras, né? E aí, se eu faço a pergunta para você, João, qual é o seu apelido? Os meus apelidos em Portugal é Santos de Melo de Almeida Moreira. Almeida Moreira são esses que eu assino aí, mas também sou Santos, também sou Melo. Mas o meu apelido no sentido de alcunha já tive vários, né? Além de Joãozinho, etc., Johnny, essas coisas. Muita gente me chama hoje de Jam, que são as iniciais, JM. E apelidos assim um pouco mais pejorativos que eu tive, me chamavam de rato às vezes, de cabeça da van, lembram? Mas eu nunca senti muito como bullying, era assim meio graça. E como eu não me senti muito ofendido, não pegou, né? Foi minha sorte. Mas ficou mais Joãozinho, muita gente ainda me chama Joãozinho, quem me conhece desde garoto, né? E que eu me lembro não tem assim muito mais apelidos. Agora tem alguns, que é Portuga, etc., né? Porque estou no Brasil e sou português e sou raro. E É, muitos Portuga. e curiosamente alguns portugueses às vezes quando falam comigo me chamam assim, ó Brazuca, como é que você tá? Ou seja, virei Brazuca lá e Portuga aqui, né? O apelido já é o meu nome de guerra, né? Que o Caco, meu né? nome é Carlos Henrique da Mota Martins. Aí o Martins Caco é bem açoriano, né? bem português, né? Tanto Martins como Mota em É, Portugal todo. Mas na nossa região de Porto Alegre, geralmente os Martins são açorianos. E esse Mota também não deixa de ser português, também mas existe o sobrenome Mota que em Itália, mas não que o Mota, eu andei estudando, o Mota de Portugal, por origem, ele tem um T. Alguns que foram para a Itália, daí eles botam mais um T, mas a origem é mais portuguesa e é difícil de saber bem a origem, mas é interessante. Essa coisa de escola tem muito do apelido pejorativo, né? Eu teve uma época que fiquei gordinho, né? Aí tentaram, ainda bem que não pega, né, João? Como você falou, me é. colocaram o apelido de Liquinho, que é um botijãozinho, assim, Ah, como é que é? Um bujão de gás pequenininho, né? Ou quando eu tinha uma franja, quando eu tinha cabelo, João, aí tinha um deputado, não sei se é da sua época ou deve ter nos estudos, você faz também muita notícia de política, o cacique Juruna, daí me chamavam de Juruna por causa da Juru, franja. Mas não sim, pegou, não pegava porque eu já tinha o Caco, então essa é a vantagem de já ter um apelido, né? E o Caco é é. mais forte sempre, e aí sempre me dei melhor. E gosto tanto que eu uso o sobrenome da minha querida mãe. E é legal. João, ficamos por aqui. Acho que interessante a questão ficar de olho agora nessas Copas Europeias, tudo que vem para frente, aí novos mercados. Agora o mercado europeu, o futebol europeu vai se movimentar, que às vezes a gente até esquece um novo jogador, a gente nem comentou aqui mais uma vez, nós vamos chegar nisso lá, que é o Sporting, por exemplo, cheio de novidades, enfim, e expectativa, um clube completamente renovado com esse grande desafio com o Porto aí na Champions e o próprio Benfica. Acho que teremos um olhar bem interessante nesse aspecto aí. Cheguei a comentar um jogo do Transport lá, o time do garotinho que fez o gol mais bonito da Copa lá, o Sidney Cabral, fez um bom jogo. E também a gente
Vira e mexe vai falar aí dos cabos verdianos, Giovanni Cabral, que está no Grêmio, sempre os lusitanos aqui, a língua portuguesa com a gente. Legal, João. Um abraço e até a Um abraço, próxima. um abraço, até a próxima.